Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira live do ano de 2021 do ICTINS Instituto. Olá para quem vai entrando. Eu sou a Bianca Strapasson, eu sou aluna do ICTINS Instituto e hoje eu vou entrevistar a doutora Sônia Lira. Olá! Olá, Olá. já estamos iniciando? Já. Essa é a doutora Sônia Lira, pós-doutora e mestre em filosofia, doutora em ciências da religião, psicóloga, analista junguiana, membro da IAAP, International Association for Analytical Psychology, autora de vários livros, diretora do ICTIS, Instituto de Psicologia Analítica. Seja muito bem-vinda. Essa sou eu. E a minha entrevistadora hoje, a Bianca, é uma das nossas alunas aqui da Psicologia Analítica. E treinamento intensivo para ela, né? Tá? Vocês estão vendo que é aqui que nós estamos, as duas aqui, tratando de um assunto extremamente complexo, né? Que é a mística e a depressão. Exato. Doutora Sônia, a depressão é um problema de saúde muito comum, né? De acordo com o relatório global da OMS, em 10 anos os casos aumentaram mais de 18%, um índice que supera 320 milhões de pessoas diagnosticadas. Né? No Brasil, se estima que cerca de 5,8% da população seja afetada. O que é a depressão, sob a ótica da psicologia analítica? Então, hoje nós não vamos fazer um foco sobre a ótica da psicologia analítica. Hoje, eu gostaria que nós olhássemos para um autor medieval, um autor, aliás, que trata, né, do início propriamente das depressões, que é São João da Cruz. Nós vamos olhar para um místico cristão, né, sob a ótica do doutor Javier Álvares. Ele é um psiquiatra, professor de medicina, de psiquiatria, de medicina na Universidade de León. E esse livro ele escreveu há mais de 20 anos atrás e é um livro que está entre os meus preferidos para estudo de depressão. Por que ele se tornou assim tão importante aos meus olhos, né? Então, nós hoje não vamos falar diretamente de psicologia analítica. O que nós podemos dizer da psicologia analítica é que o Jung deixou para nós, agora, nesses novos tempos, ele deixou uma ferramenta nova, que é a imaginação ativa e que os místicos da época eles só tinham propriamente a fé para se suportar nas depressões. Hoje nós temos as medicações, eles não tinham, né? E eles não tinham todos os aparatos que nós temos hoje para lidar com as depressões. Então, já naquela época, mais ou menos aí em 1600, por aí, São João da Cruz, ele descreveu a experiência dele nos diários dele, né? E o estudo do Javier, do Dr. Javier, que é um psicanalista, ele quis trazer para nós o lado positivo da depressão, porque qual que é a grande diferença entre a psiquiatria, né, que estuda as depressões, e a mística? Nós já vamos ver um pouquinho o que são essas depressões, né? A diferença é que o místico, de certa forma, ele até torce, entre aspas, para fazer essas experiências dolorosas e difíceis com o seu sofrimento, porque o objetivo dele é purificar a sua alma. E nós praticamente perdemos esse objetivo hoje. Tá? Que Esse era o é sentido, um é dos a pontos. busca pelo sentido, né? Isso, exatamente. Então, a nossa proposta de falar outra vez dessa mística e da depressão é tentar dar uma olhada no aspecto positivo da depressão, tá? Então, a gente vai pensar assim, mas o que é uma depressão, né? Você falou que isso já teve aí um aumento, né?
tremendo nesses tempos atuais. Uhum. Principalmente agora, nessa época também de corona, em que a gente necessariamente teve que se isolar. Exato. E também assim, né? Nós ainda não estamos considerando, mas as famílias que têm tido perdas dificílimas de amigos, parentes, pai, mãe, né? A dor que isso traz é imensurável. Então, o que acontece é que para essas pessoas podem ser desencadeados esses estados. O São João da Cruz e o Javier Álvares, eles fazem um determinado foco no leque das depressões, porque nós hoje temos transtornos depressivos, né, Bianca? Então, muitos os transtornos. Nós temos aqui, por exemplo, você mencionou aí, nós temos aqui DSM. o DSM, nós temos, assim, são muitos códigos, muitos novos nomes, muitos ângulos de visão da depressão. Agora, aqui nesse nosso encontro, uma vez que o tema é mística e depressão, nós queremos fazer um foco na tristeza. A tristeza é um dos pontos mais fundamentais das depressões. Como elas têm muitos nomes, aqui elas são chamadas depressões endógenas. Por que elas são chamadas assim? Porque elas nascem como se nascessem do nada. Tá? De repente, a vida perde completamente o sentido. O indivíduo se sente inútil, imprestável, ele tem uma visão muito depreciada de si mesmo, sente culpa por não corresponder, muitas vezes, às expectativas das pessoas, do meio, né? Tá? Então, assim, tristeza, autodepreciação, culpa e também uma espécie de paralisação dos instintos acompanha esse tipo de depressão. O que é isso, paralisação dos instintos, né? A pessoa como que não toma decisões, se sente profundamente insegura, ela se sente como se estivesse numa espécie de vazio, né? Claro que hoje, veja, a intensidade desses acontecimentos acaba não sendo experienciada como os medievais experienciavam. Por quê? Porque nós começamos a fazer o sintoma e nós vamos para a psiquiatria, né? Muito mais para a psiquiatria até mesmo do que para a psicologia. Porque é muito doloroso sentir essa angústia da tristeza. E nesses níveis, a depressão também, ela tem níveis, né? Dessa profundidade dessa tristeza. Isso. Você tocou num ponto importante. Nós temos os níveis mais leves, os níveis intermediários, aqueles níveis muito graves que levam ao desespero, à violência e aos extremos que são o próprio suicídio, né? Sim. E me diz uma coisa, professora, como que a gente faz para distinguir, né? A gente tem a tristeza do luto, a gente tem a tristeza do humor, que hoje eu não acordei com aquela energia que, normalmente eu acordo. Como é que eu faço para fazer essa distinção entre a depressão, sintoma dessa angústia, dessa dor, conseguindo diferenciar da ansiedade, né, das oscilações de humor que nós temos? Todo mundo tem. Olha, isso é extremamente delicado porque nós temos que... Isso aqui, inclusive, você vai ver daqui a pouco, nós estamos chamando de estudos avançados em mística e depressão. O que você está perguntando já faz parte dos estudos avançados porque exige uma coisa chamada diagnóstico diferencial, né? Então, nós temos que conhecer as depressões reativas, as depressões endógenas, as depressões situacionais. O que é um luto? O luto eu tenho que sentir a tristeza da perda, faz parte da vida, a ausência daquela pessoa, daquele animal, daqueles objetos da minha estima, né? Tá? Mas
parece que não é só isso, né? Tem uma gama de fatores que envolvem as depressões. Então, tem depressões associadas a grandes psicopatologias, transtornos de estresse pós-traumático por violência urbana. Você não estava depressivo, mas você fica depressivo, né? E no caso da nossa proposta, é uma depressão que não tem causa. Não tem causa. Essa é a grande diferença dessa coligação entre a depressão e a mística, tá? Certo. Mas, afinal de contas, o que é a mística? Aham. Que perguntinha capciosa essa pergunta. Sim, só uma Eu sei que aqui pincelada. também já está começando a perguntar qual é essa relação. Então, assim, na prática, a mística e a depressão é como se elas estivessem de costas uma para a outra no início. Por quê? Porque a psiquiatria quer eliminar a depressão. E o místico quer se casar com ela, quer conhecer a sua depressão até o fundo. O místico quer conhecer a linguagem da sua depressão, quer compreender com qual propósito ela veio, por que ela está aqui, para que ela está aqui, né? E também tem uma característica, esse tipo de depressão, da qual falam os místicos. Nós vamos ver aqui, não sei se vai dar tempo, né? Mas são muitos os místicos que vivenciaram esse tipo de depressão. Que uma das características dela é que você vai ter que fazer uma coisa que eles chamavam de purificação passiva. Acho que hoje, se a gente fosse traduzir isso de purificação passiva para a linguagem moderna, seria conhecer os personagens que estão por trás dessa tristeza, por trás desse sentimento de culpa, por trás dessa paralisação dos movimentos, das decisões, né? Então, acho que hoje essa seria a grande diferença. Mas o que acontece? Você perguntou sobre mística. Claro que isso é um assunto assim para ser desdobrado, né? Muito. Mas vamos pensar assim: a mística é um processo que tem 3 estágios, grosso modo falando, tá? O primeiro chama-se purgativo, ou também dá para chamar do estágio da purificação. O segundo chama-se iluminativo e significa um estágio em que você deve ter esclarecimentos sobre os seus sintomas, sobre o que está acontecendo no seu corpo, na sua alma. E, finalmente, o místico quer chegar num estágio chamado unitivo. Vocês devem conhecer aquela coleção da Paulus que chama Amor e Psique, né? Que o Dr. Leon Bonaventure fez a apresentação dessa coleção. No final da apresentação, o Dr. Leon diz o seguinte: qual é o nosso mito moderno? O que é que nós, hoje, de alguma forma, queremos? Nós estamos vivendo sob a perspectiva, sob a possibilidade do mito da conjunção. O que é a conjunção? É a conjunção de mim comigo mesmo, que o místico medieval chamava de conjunção de mim com Deus. Tá? Então, até nós temos aí um livrinho da professora doutora Erna van der Winkel, que foi a analista do Dr. Leon, né? E que foi analisando a do Dr. Jung, que chama-se Do Inconsciente a Deus. Então, as pessoas que querem conhecer um pouco hoje esse conceito de inconsciente, que é o lugar onde propriamente acontece essa tristeza, esse vazio, essa sensação de falta de sentido, né? Pode ler, e esse livro vai trazer grandes esclarecimentos sobre o que nós chamamos de inconsciente hoje. Então, assim como a mística é um processo, e na psicologia, tratando da depressão, a depressão é parte desse processo.
Eu não tenho como fazer o processo de chegar até os estados místicos sem ter atravessado as minhas depressões. Sim, inúmeras personalidades religiosas, como os santos, os budas, outras culturas, tiveram essas atitudes de reclusão, como se eles soubessem o sentido dessa necessidade de olhar para essa tristeza e sim experienciar, né? Até que ponto essa prática ela não pode ser confundida com a depressão, essa introversão que nós temos a necessidade de fazer? Então, a introversão, na introversão, geralmente nós não temos grandes sofrimentos, nós não temos o desespero que nós temos quando nós estamos em estados chamados depressivos, especialmente de depressão endógena, né? Por quê? Porque eu posso estar introvertido, posso estar comigo mesmo, posso estar escrevendo os meus diários, lendo os meus livros, eu posso estar trabalhando comigo mesmo. Eu me retiro das mídias sociais, eu desligo meus smartphones, meu celular, desligo a televisão, desligo meus apetrechos técnicos, né? E fico comigo. Por que nós temos acesso às informações de alguém como São João da Cruz, por exemplo? A obra completa dele, tá? É um volume de mais de 1000 páginas do seu diário pessoal. Então, ele fez diário pessoal. Quando nós temos Santa Teresa d'Ávila é uma outra mística cristã que passou por estágios de profundo sofrimento e desespero. O que ela fez? Por que nós temos acesso e podemos entender se o que ela viveu eram estados depressivos ou se já eram estados místicos, tá? Ela escreveu os diários dela, ó, mais de 2000 páginas de diários, né? Então, qual que é a diferença? Mesmo estando profundamente tomados por esses sintomas que são descritos de depressão e tudo mais, eles faziam um esforço tremendo e iam para os seus cadernos. E, claro, eles não tinham todos esses apetrechos técnicos que nós temos, né? E não tinham a medicação, portanto, eles tinham que ficar na dor e no sofrimento, tá? Esse é um aspecto, né? O outro aspecto é que eles entendiam que eles estavam fazendo isso, Bianca, por amor de Deus, para chegar a Deus. A Tá? fé. Nós temos uma das místicas, por exemplo, que é a Santa Hildegard de Bingen, que está citada aqui nessa obra, né? De novo, aqui para quem está chegando um pouquinho mais tarde, Mística e Depressão. Nós não temos essa obra em português, somente em espanhol, tá? Pelo menos do meu conhecimento, né? A Santa Hildegard de Bingen, ela ficou 8 anos na cama, imobilizada, precisavam dar banho nela, precisavam dar comida na boca, ela não tinha força para levantar o braço e levar a comida até a boca, bem descrito aqui. Então, no caso dela, quem descrevia os estados dela eram as pessoas que estavam em volta, cuidando dela. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem das pessoas à tua volta, se fosse você num estado desse, escreveria para você os teus diários? Tá? Quem escreve os diários das suas crianças? Quem tem tempo para escrever diários hoje? Então, o que aconteceu com a Santa Hildegard de Bingen? Bom, ela passou 8 anos numa depressão brutal, na pior das dores. Um dia, do nada, ela saiu da depressão, levantou da cama e escreveu obras magníficas. Escreveu cantos, compôs, fez músicas, escreveu poesia. Ela fez uma obra de arte, o dia que ela saiu 8 anos depois. Quem de nós hoje espera o tempo da depressão? Porque parece que ele vem e vai da mesma forma que veio. Você é como se fosse acometido por aquilo. Isso. Não é por vontade própria, não é por um desejo. Isso. Essa é a palavra. Eles são exatamente essa palavra. Eles são acometidos. Então,
os indivíduos que passam por esses estados de depressão, a palavra que os acompanha muitas vezes é desespero. E agora eu vou dizer uma coisa que serve para todos nós, sejam depressões leves, sejam depressões moderadas, ou sejam depressões graves ou gravíssimas, tá? Eu vou dizer uma coisa para nós. A palavra desespero significa que, de alguma forma, nós perdemos a esperança. Nós temos que resgatar a esperança, tá? Mas antes mesmo desse resgate da esperança, tem uma coisa que é muito importante a gente entender o que é que me leva ao desespero depressivo. Não saber quem eu sou. Vou dizer bem devagar. O desespero de não saber quem eu sou. O desespero de não poder ser quem eu sou. E o desespero de não querer ser quem eu sou. Tá? Essas são as 3 grandes chamadas para o desespero. Então, o que é essa proposta que está por trás dessas depressões, ou desses sintomas? Conhecer a si mesmo? Exatamente isso. Então, o que o místico medieval sabia e que nós podemos ter perdido? Não digo todos, porque eu sei que hoje muitas pessoas estão estudando, você é uma estudante, né? Já está se debruçando sobre isso, né? O que nós perdemos? Nós perdemos esse para quem passar pelo sofrimento e onde chegar, né? O que o místico sabia? Ele sabia que conhecer a si mesmo era exatamente conhecer a Deus. Era isso que ele chamava de conhecer a Deus. E é nesse aspecto que a fé e a mística se relacionam? É o conhecer a si, conhecer a Deus. Bom, isso. Então, o que acontece conosco? Vamos falar um pouquinho, você disse aí no início sobre a psicologia analítica, né? O Jung, ele já dizia para o pai dele, pai, você quer que eu tenha a fé, mas me dê essa fé. Como é que eu faço para ter a fé? Né? Claro que nós estamos falando de indivíduos que já tinham ido viver em comunidades juntos, 2, 3, 4, 5, 10 indivíduos, em busca dessa fé, manter essa fé, que eram as comunidades religiosas da época, né? Pode ser que daqui a pouco, hoje mesmo, eu estava vendo numa das mídias por aí, dizendo que é provável que já já a gente vai ter que viver de novo em pequenas comunidades e achar um sentido para isso, devido à pandemia e tudo isso que está acontecendo, essa transformação mundial, né? Então, eles já viviam juntos, tentando se manter nessa fé e manter o pensamento de que eles estavam vivendo o que eles estavam vivendo, porque eles precisavam passar por essa purificação das suas paixões. Tá? Eu trato bastante dessas paixões no meu livro O Elixir Vermelho, né? Que em breve talvez seja republicado. Então, eles se mantinham na fé, ou seja, eles acreditavam nisso. Como isso, de certa forma, está muito ausente, o Jung disse, talvez hoje a única coisa que nos reste seja a psicologia. Tá? E aí entra a psicologia analítica, mas talvez, não é, a palavra mais não é adequada, mas assim, vamos dizer como uma grande prioridade para focar esse mundo interior, ou o que eles então chamavam, né, esse mundo de Deus, o Deus do seu coração, o centro. E aí nós temos N obras publicadas sobre isso, né?
Eu acho muito interessante essa fala do Jung para o pai, porque eu lembro da minha época em que eu fui em todos os templos possíveis, buscando todos os tipos de religião, buscando conhecer, buscando estar de encontro com o que me cativasse, algo que te chama de dentro. E a gente vai, às vezes, muito para o mundo externo, em busca dessa fé, dessa religião, né? E eu admito que, de fato, a psicologia, os cadernos terapêuticos e a imaginação ativa é como se fosse um atalho perfeito e vai direto de encontro mesmo com essas experiências. E nessas experiências, professora, você poderia falar um pouco sobre essas variedades dessas experiências místicas? Por exemplo, né, agora a história da santa deitada na cama, que de repente, depois de 8 anos, pum, despertou, né? São João, como é que foi a experiência mística dele, né? São Francisco de Assis, a experiência mística dele. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ler um poema de um místico chamado Rumi. Eu deixo. São João da Cruz estudou os místicos anteriores, ele estudou Ibn Arabi, ele estudou Rumi, ele estudou esses místicos anteriores. Esses místicos todos, eles eram os estudiosos, isso não vem do nada, assim, essas palavras não vêm do nada, tá? Elas são coisas que você algum dia já leu, como você disse, aí você saiu procurar, de repente você diz, aonde é que eu me encontro hoje? Eu me encontro. Parece que a gente acaba se encontrando aqui. E eu vou repetir. A mística, ela tem 2 caminhos. Os alquimistas chamam de via seca e chamam de via úmida. A via seca é a via da fé, né? O Jung diz, nós que não temos a fé, fazemos de que jeito? Porque parece que isso é algo que eles se obrigavam a suportar toda a depressão, toda a ausência de sentido em busca de sentido, tá? Então, já que você tocou nisso, eu quero ler um poema do Rumi, tá? Da página 98 dessa obra que chama-se Poemas Místicos, que chama Faço-me Chuva. Então, veja a linguagem que a mística usa para se expressar. A mística só pode usar a linguagem ou da poesia ou a linguagem religiosa. Ela não tem outra linguagem através da qual ela possa se expressar. Então, faço-me chuva. Como um espelho, minha alma revela segredos. Posso calar, não posso não saber. Do corpo, tornei-me um foragido. Do espírito, um exilado. Juro que não sei. A este não pertenço, nem àquele. Para sentir o doce aroma, ó buscador, a condição é morrer. Não me olhes como a um vivo, um deles já não sou. Esquece meu lado tortuoso e contempla apenas a reta palavra. Eu sou como um arco e o meu verbo é como uma flecha. Bom, ele vai continuar falando desse poema, eu não vou recitar o poema inteiro, mas as palavras do místico, nós vamos observar, se fizer um paralelo, são idênticas àqueles dos indivíduos que estão em depressão. Tá? Só que um está numa dimensão ainda com um caminho a perfazer. O outro chegou no final do caminho a ser perfeito, perfazido, digamos assim, né? O caminho da perfeição é um caminho a ser perfazido, não é perfeito no sentido de que elimina o imperfeito. Então, o místico, quando ele estava angustiado, ou aquele que vinha a ser um místico, né? Porque eles não nasceram místicos, tá, gente? Nenhum deles nasceu místico.
Ah, não, não é assim, né? Tá? Não nasce místico. Não vai se fazer místico de hoje para amanhã. Não. A mística é esse faço-me chuva. Olha que coisa mais linda, eu faço-me chuva, tá? Agora, diga isso em estado patológico e a turma medica você, né? Tá? Como assim faço-me chuva? Interna. Uhum. Né? Só que o que acontece? Então, quando eles entravam em desespero, em vazio, quando eles começavam a sentir essa paralisação, essa falta de sentido, era essa hora em que eles sabiam que Deus já estava trabalhando nas paixões da alma deles. Isso é o que nós não sabemos, ou, de modo geral, não sabemos. Né? Quando eles se sentiam inseguros, amedrontados, tristes, com essa falta, sabe aquela saudade? Não sei de quem, não sei de quê, essa coisa, né? Eles sabiam que era Deus falando na alma, tentando purificar essa alma para que ela ascendesse para os estados superiores que podem levar até a experiência extrema, que é a experiência mística. A gente Esse falando da fala um pouco disso. A gente falando da via úmida, a nossa via, né? Por assim dizer. Isso. A gente vai traçar ela através do olhar para dentro, conhecer a si mesmo, né? Eu Isso. vi algumas perguntas ali de como que a gente vai fazer isso. Como que nós vamos de encontro com essa, digamos, essa consciência maior pela via úmida. Via úmida significa que você vai pela via dos afetos, das emoções, dos sentimentos. As Tá? relações. Das relações externas, das chegadas, das partidas, das dores, das perdas, dos desencontros. Nós vamos através das relações interpessoais, das relações intrapsíquicas e das relações suprapessoais. Então, nós temos 3 modos de ser de relações que podem, né? Nós temos a ausência de relações. Nossa, se nós não nos sentimos amados, se nós não sentimos que tem vínculos nas nossas relações, se quer um desespero maior? Uhum. Tá? Então, é pela via dos afetos, mas, veja, isso é na fase purgativa, porque na fase iluminativa, eu também preciso do esclarecimento e do conhecimento. Então, nós temos as escolas aí, as escolas do cristianismo, você mencionou o budismo, as escolas maçônicas, Rosa Cruzes, taoísmo, as grandes escolas, elas querem sempre conduzir o indivíduo até o topo dessa experiência. Qual que é o resultado dessa experiência? É o oposto quase que da depressão, tá? Porque se na depressão eu danço no desespero, lá na mística o desespero não existe mais. Então, daria para ser confundido com um estado maníaco? Ah, grande pergunta, grande pergunta, grande pergunta. Isso, Bianca. Então vamos repetir. O que os medievais chamavam de melancolia, mais tarde, séculos depois, foi chamado de depressão endógena, depois foi chamado de psicose maníaco-depressiva, depois foi chamado de transtorno bipolar. Atualmente, nós temos transtornos depressivos associados com esquizofrenia, com isso, com aquilo, né? Aí nós temos um leque de perspectivas para compreender as depressões. Então, por que também foi chamado maníaco-depressiva? Porque nesse tipo de depressão endógena, que está sob a ótica do Dr. Javier Álvares, é uma depressão que de repente você sai. De repente, sem saber como entrou, você não sabe como foi que saiu. Principalmente se você não estiver medicado.
Porque se você estiver medicado, vai mascarar o sintoma. Nós não sabemos nem se entrou, e nem se saiu, e nem se vai sair, né? Tá? Vejam, gente, não estou dizendo não se medique, por favor. Vai depender da gravidade. Só que nós, na modernidade, estamos habituados a não suportar quase nada, né? E eles suportavam tudo. Essa é a grande diferença. Suportavam por quê? Bom, então ele estava na pior... As pessoas à sua volta compreendiam o que ele estava passando e não tentavam tirá-lo disso pura e simplesmente, né? Tá? Ou julgar, como é julgado. Hoje nós olhamos alguém que esteja, às vezes, com o cabelo não muito arrumado, com a roupa não muito adequada, com uma postura não muito assim, né? E é julgado. Então você quer tirar a pessoa daquele estado em que ela está. Não, fique bem, fique feliz, sorria, né? Quer ver o que você está dizendo? Aí você está dizendo uma coisa bem legal. A psiquiatria tenta tirar o sujeito daquele estado, tá? A psiquiatria e a psicologia também, né? A psicologia já não quer mais hoje, dependendo do grau de conhecimento que a gente tem, nós já não queremos mais tirar o sujeito daquele estado, nós queremos levar o sujeito a transformar aquele estado. Essa linguagem... Entender a função daquele estado. Isso mesmo, tá? Só que acontece que desse estado, de um dia para o outro, você também sai. E só que aí você pode cair num outro extremo, que é a euforia. Você fica verborreico, a sexualidade fica exacerbada, você quer fazer sexo 15 vezes por dia, você fica com tudo aquilo que tinha sido retido, vamos dizer assim, bloqueado na depressão, fica exacerbado na mania. Então, a mania também pode ir dos estados leves, moderados, até os estados propriamente ditos patológicos. Tá? Que daí também precisa fazer uma certa contenção, senão ninguém aguenta conviver com alguém em estado de mania. Às vezes não suporta em estado de depressão, mas suportar em estado de mania também não é fácil. Eu lembro de uma história sua, professora, que eu gosto muito, né? Era a história de um paciente em que é como se a senhora tivesse ensinado ele a elaborar os processos em que ele estava, os estados que ele estava. Então, se ele estava numa fase depressiva, ele ia para a criação, ele respeitava esse momento dele, ia criar, ia ler, ia escrever. E quando ele estava numa fase, né, um pouco mais, digamos, não maníaca, mas mais externa, estava mais com uma energia muito mais vibrante, digamos assim, a gente aprender a fazer esses caminhos na nossa vida, nos nossos estados, é de extrema importância também, né? E não querer simplesmente, hoje eu não quero ficar triste, ou sim, hoje eu estou. Então, o que eu vou fazer com isso? Veja, se você ainda consegue se fazer todas essas perguntas, você está entre o leve e o moderado. Tá? Né? Porque quando você está em estados mais agravados, seja da depressão, seja da mania, você vai precisar de ajuda de um terapeuta. Eles tinham diretores espirituais com os quais eles dialogavam, né? Santa Teresa tinha, São João da Cruz, eles tinham diretores espirituais, ou seja, as pessoas com as quais eles dialogavam sobre os seus estados, falando sobre isso. O foco deles era sempre, Deus está trabalhando na minha alma, né? Nós hoje fazemos o quê? Bom, vamos pensar que eu sou um indivíduo, estou aqui, não tenho bem certeza se o que eu tenho é depressão, se não é. Não tenho bem certeza se estou em estado maníaco ou se eu estou em estado criativo, né? Eu vou repetir uma coisa que eu já disse. Reconhecer esses estados requer diagnóstico diferencial, requer estudos avançados de psicologia, psiquiatria, religiões, etc. Aliás, amanhã nós iniciamos aqui no ICTES um pós-graduação em psicologia analítica e religião oriental e ocidental, né?
Para que nós estudamos as religiões? Para nos ajudar a fazer diagnósticos diferenciais. Você veja que esses místicos, eles estavam falando a linguagem da psiquiatria. A psiquiatria, quando chegou, alguns séculos depois, se apropriou da linguagem dos místicos, trouxe as experiências deles e comparou com as experiências dos pacientes. Então, hoje, os possíveis místicos somos nós que somos pacientes. E a mística é uma possibilidade de quê? De dar sentido e de transformar o nosso sofrimento, que não seja somente pela medicação. A gente fala no... Desculpa. Pode falar. Foi uma ligação aqui no celular. Tá. A gente falar no processo de individuação. É como se a mística fosse o ápice do processo, como se ela fosse uma passagem, como se ela fosse o caminho, o meio, o fim. Em que momento nesse processo ela está? Uau! Uau! Grande pergunta. Parabéns, tá? Você veja que o processo de individuação junguiano, ele também atravessa praticamente 3 grandes estados, estágios ou estádios, né? Tá? O Kierkegaard chama de estádio estético, ético e ético-religioso. O Jung chama de o estádio de elaboração da sombra, que é para os principiantes. Ele chama de estado ou estágio de elaboração da ânima e do ânimos, que é para os intermediários. E chama de estado ou de estágio da relação com o self para os avançados. E veja que na imaginação ativa nós também temos, de acordo com o Robert Johnson, 3 níveis, né? O nível básico da barganha, o nível intermediário do conhecimento do inconsciente e o terceiro nível, que é um nível espiritual, onde nós temos a captação da dimensão espiritual. Me parece que estamos falando de um mesmo processo. Então, a mística é o princípio, o meio e o fim do processo. É como que a depressão é parte essencial da purificação do caminho para os estados superiores da mística. Essas coisas não estão separadas umas das outras. É como se fosse um pano de fundo, entende? Até porque a angústia, como a senhora mesmo disse, é estrutural. Ela é da estrutura. Isso. Então, assim, ali onde estiver a minha depressão, ali onde estiver meu desespero, ali onde está a minha culpa, porque estados de culpa fazem parte contínua disso aqui. Ali onde está aquela minha tristeza, aquela melancolia, aquela noite escura da minha alma, tá? Ali onde estão os meus afetos confundidos, os meus afetos doloridos, ali onde está o vazio, tudo isso para o místico medieval era: ali estão as paixões da minha alma e é sobre elas que eu tenho que trabalhar para ir galgando os níveis superiores. Veja, se o primeiro é purgativo, purificativo, o segundo é iluminativo, esclarecedor, o terceiro e último é a chegada ao estado místico. Então, não é assim, não é que mística é uma coisa, né? Tá? Você disse muito bem, é o pano de fundo da vida. Né? Mas tudo isso exige estudos avançados de conhecimento. Não é assim que a gente, né? Essa nossa live aqui para falar sobre isso, a gente quis dar uma provocada nos nossos amigos, na turma, e para dizer o seguinte: olha, isso como uma maldição, que é a nossa dor,
O místico vê como uma bênção. Olha a diferença, tá? A psiquiatria e eu mesmo, eu quero me livrar disso. O místico honra isso, ele diz, atrás dessa dor, atrás dessa melancolia, atrás dessa dor, existe uma fala, existe um chamado para mim. Não sei se vai dando para entender um pouco essa relação entre mística e depressão. Sim, eu estou amando. E o que me vem muito chega até a ser engraçado. Imagina, oba, um conflito, uhul, vamos fazer festa. Opa, uma relação mal sucedida. Nossa, é agora que eu vou descobrir o que aconteceu comigo. É um sentido completamente novo. É como dar significado de fato a tudo e não rejeitar, né? Isso, exatamente. A coisa rejeitada, veja, é a nossa alma. Porque é ela quem grita, é ela quem se desespera, é ela que se debate no vazio, desligada de mim. É ela que precisa se religar a mim. Por isso o processo chama-se religioso. Religioso nesse sentido, né? Na medida em que eu for religando esses aspectos dos quais eu queria me livrar, do que eu quero me livrar? Eu quero me livrar da minha fraqueza, da minha baixeza, da minha vergonha, da minha culpa, dos meus medos. Eu quero me livrar de tudo isso. Uhum. O mais E o rápido místico possível. não, ele que está se dispondo para esse processo, né? Tá? Ele vai entender que não é mais livrar-se da própria alma, né? É acolhê-la, conhecê-la. E nesse acolhimento vai havendo, então, um processo de transformação. E hoje nós temos grandes ferramentas, né? Os místicos já tinham os sonhos, eles estavam, todos eles, você falou em São Francisco de Assis, né? Nós temos aqui alunos nossos estudando a individuação de São Francisco de Assis. Nós temos, ele vai citar Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola passou por profundos estados depressivos. Profundos. Jung, as pessoas dizem, mas Jung não era um psicótico, não era um depressivo. Gente, esses são os estados primeiros da alma. Tem que passar por esses estágios. Não dá para pular, né? Tá? Não é que a dor é a evolução, ela é parte do processo que vai gerar a evolução espiritual. Tá? Perfeito. Bacana isso que você falou, que você começa a querer observar tudo, só que com um detalhe. Coloque no seu diário, coloque no seu caderno tudo isso, né? Tá? Porque se eles não tivessem anotado, nós não teríamos como comparar, investigar, entender o que é que se passou com eles, o que é que se passa com a psiquiatria e o que é que se passa com a psicologia hoje. Ok? Perfeito. Nós temos 10 minutos ainda. Tá. Eu acho que a gente vai agora falar um pouquinho dos estudos avançados em mística e depressão. Professora, poderia falar sobre esse novo curso do ICTIS? Um pouquinho. O que é? Como é que vai ser? O que vai ser dado? Então, essa live já nasceu dessa história aí, né, Bianca? Pessoal que também está conosco, essa live nasceu do seguinte, eu coloquei no ar aí outro dia, o Lex preparou para nós um folder, que eu quero dar um curso sobre esta obra, especificamente do Dr. Javier Álvares, né? Mística e Depressão em São João da Cruz e outros grandes místicos medievais cristãos, né? Então, quando a gente colocou isso aí no ar, o pessoal disse, tá, mas não dá para você explicar do que é que você vai falar, porque como é que a gente vai fazer um curso que a gente não sabe do que se trata? Bom, veja, o tema é estudos avançados em depressão e mística.
Isso significa o quê? Nós temos que aprender a diferenciar as depressões, compreender melhor o fenômeno, aprender a comparar como é que esses místicos, cada um deles relata os seus estados e como é que eles são relatados na psiquiatria e na psicologia hoje. Ou seja, são estudos comparados mesmo. Claro, é aberto para quem quiser participar. Obviamente que profissionais da área da filosofia, da religião, da psicologia analítica, das psicologias em geral, que tiverem interesse, eu pensei em fazer uma proposta com 30 encontros de 1h30 a cada 15 dias. Tá? Sim, nas terças-feiras, das 19h30 às 21h30. Não, às 21 horas. Às 21 horas? É 1h30. Isso, 19h30, 20h30, 21h. É, início dia 2 de fevereiro de Isso. 2021. Isso. Uhum. As vagas são limitadas e as inscrições vão até dia 28 de janeiro. A nossa querida Aline ali já está escrevendo para a gente o número do WhatsApp dela. Para quem, por favor, tiver interesse, entre em contato com ela. Uhum. E eu acho que... Bom, eu penso que talvez a gente pudesse responder alguma pergunta. Tem alguma que a gente pudesse dar uma olhada? Dá tempo? Dá tempo de responder algum dos participantes? Isso que eu ia falar agora. Bacana. Eu gostei muito de uma. Posso querer ser místico? Não entendi? Posso querer ser místico? Devo querer, Na verdade, a pergunta é um pouquinho diferente. Assim, eu posso fazer o processo que me leva a saber que desde toda a eternidade eu sou um místico? Essa é a provocação. Tá? Uhum. Outra pergunta é: a arte e a mística se interrelacionam? Repete, por favor. A arte e a mística se interrelacionam? Se interrelacionam porque como é que a mística... Quando a gente for estudar a etimologia da palavra e tudo mais, né? A mística, ela, no seu âmbito mais profundo, ela é inexpressável, tá? Mas, veja que um místico como Rumi, quando ele diz aqui, do corpo tornei-me um foragido, do espírito um exilado, juro que não sei, a este não pertenço e nem àquele, ele tem que dizer de alguma forma, né? Então, a arte, veja, a poesia mística, que não é a poesia romântica, é a poesia mística que tem traços próprios, né? E a linguagem religiosa e determinadas expressões religiosas são elas que vão poder dar a expressão a essa experiência mística. Tá? Então, a arte, ela vai ser o modo de expressão daquilo que vai poder ser expresso, né? E claro, veja, vai depender do tipo psicológico de cada um. Por exemplo, o Nicolau de Cusa, lá na minha obra Visão de Deus e Teoria do Conhecimento, ele vai expressar pela linguagem, pela literatura, ele vai expressar pela filosofia e pela teologia. Depois nós vamos entender a diferença. No início eles chamaram de teologia mística, hoje chamamos de teologia espiritual. Tem muitas coisas que nós temos que explorar. Mas o que ele faz? Ele vai chamar esse estado último de docta ignorância. Eu vou querer dizer, vou apertar as tripas e não vou encontrar palavra, não encontrar meio de expressão, tá? Perfeito. Okay? Infelizmente, mas sim, a arte está interrelacionada. Infelizmente, a gente vai ter que deixar as palavras finais e encerrar, doutora, porque temos 5 minutos e depois ele fecha. É melhor fechar se despedindo, né?
Uhum. Já temos que nos despedir? Bom, passou uma hora rapidinho aqui, né? Tá? Então, assim, o que nós quisemos deixar com vocês é principalmente a questão de que uma depressão traz consigo a condição da possibilidade de um processo que pode levar à experiência mística, né? E hoje nós temos aí a psicologia analítica que nos deixa algumas ferramentas para isso, ou a fé. E daí a fé, por enquanto, não é a tema aqui do nosso debate, tá bom? Então, quero deixar um grande beijo para vocês todos, espero tê-los provocado, né? Tá? E quem quiser participar do curso conosco ainda tem essa oportunidade. Ó. Só conversar com a Aline, o WhatsApp já estava lá escrito, nós podemos postar depois novamente Obrigada, nas nossas Bianca. Obrigada, Bianca. Obrigada, Alex. Obrigada, Aline. Todos aí aqui que estão trabalhando juntos para que esses momentos aconteçam, né? Foi um grande prazer. Pronto? Acabou? Oh. Acabou, não. Ok, vamos desligar. Né? Um beijo muito grande a todos. Muito obrigada. Obrigada, querida.